baixinho perto de mim ali, eu com a Bíblia assim, ele olhou para mim e falou: irmão, já sei por aqui, que é coisa estranha. E mal ele sabia que eu estava esperando a menina vir do outro lado da farinha, não. Então eu ali a rota ali, eu falei tanto da rota de São Paulo, irmãos, eu passei tanto, escapei tanto ser morto pela mão deles. Uma vez que eu estava atravessando a avenida do Jardim Brasil, ali em São Paulo, e eu escutei aquela rajada, pá, 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 e passei e fui embora. No outro dia comentaram comigo: olha, o cara que você passou ali naquela rua ali, morreu todo mundo, não ficou um. E eu ali naquela rua ali, quando os polícias chegavam perto de mim, já vinham com o meu nome: e aí, Ricardo, você gosta aí, o que você tem hoje? E às vezes a maconha pendurada em cima da árvore assim, e os policiais vinham e batiam mesmo, eles catavam minha mão e esfregavam no chão. Foi uma vida de cão que eu vivi. Foi uma vida de cão para chegar até aqui. E fora que os caras fumavam comigo e tiravam sarro, olha lá, o cara no trabalho não faz graça, só vive na casa do rapaz lá, ó. Ele vive no socialismo lá, ó. É lá que ele vive, é lá que eu arrumava dinheiro, irmão. Então eu já perdi muitas coisas por causa disso. Os amigos tiravam sarro. Às vezes era uma menina evangélica namorar comigo, o cara foi e contou pra ela que eu saí com um homossexual, perdi. Era muita humilhação, irmãos. Passei por humilhações. Às vezes, quando eu falo que o mundo não está preparado para receber o homossexualismo, não está, irmãos. Às vezes você pensa assim: mas eu estou preparado para receber um drogado, eu estou preparado para receber um homossexualismo. Mas você aceita lá fora, você não aceita o seu dentro. Foi assim na minha vida. Minha irmã aceitava tudo lá fora, mas menos eu. Eu não podia ser aquilo que era. E quando ela começou a ser, ela espalhou o bairro inteiro. Ela fez questão de me destruir o bairro inteiro. Olha, não deixa de estar na sua casa, que é ladrão, ele fuma maconha, hoje é mendigo e é homossexual. Não deixa não. É assim, irmão. Não aceita. Não estão preparados para não receber. E o homossexualismo que usa droga, irmão, não sai assim, botando a mão na cabeça, como o pastor falou esse dia aqui no escola dominical. Não é botando a mão na cabeça e orando, aliás, por soro, não é assim não, irmão. Tem um processo para passar. Não é assim, você pode passar o ano inteiro orando para aquela pessoa e não sai esse vício. O homossexualismo não sai assim, é um processo. Se não for Deus para tirar, não tem como. Para mim sair das drogas, eu tive que passar por 2 processos. Um eu tive que querer, e o outro eu pedi pelo amor de Deus para sair, porque eu não aguentava mais. Para sair do homossexualismo, eu passei por 2 processos. Um foi minha tia pedindo para Deus para mim ir para dentro da casa dela, e o outro foi pedindo para Deus passar tudo isso de mim, que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais humilhação. Então é assim, irmãos. Mas às vezes tem pessoas que desistem da gente, sabia? Tem pessoas que desistem ainda. Pessoas passam perto da gente, pessoas evangélicas, passam a Bíblia assim, ó. Até essa pastor está gravando aí, você vai chegar na internet para você que é pastor, você que é crente. Se diz que é crente, passa a Bíblia perto da gente e vira a cara. Sabe por quê? Porque a gente é fedido. Quem é mendigo é fedido. Ninguém quer chegar perto disso aí. E antigamente tinha poucas pessoas, como hoje não tem quase ninguém fazendo evangelismo. E tinha só poucas pessoas. Eu lembro que as pessoas vinham direto de mim, e eu ia com o coração até alegre para receber aquele folhetinho. Porque a pessoa vinha falar para mim: Jesus te ama. Aí eu ia com 5 palavras: mas olha, eu sou assim, mas Jesus não quer saber. Talvez chegou um rapaz para mim lá e falou assim: olha, Jesus te ama, eu tinha tatuagem na mão. Eu falei: mas eu tenho tatuagem na mão. Ele falou: ainda tem 50. E Jesus me ama do mesmo jeito. Sempre vinha para dizer as palavras que confortavam a mim. Mas era difícil, porque às vezes passavam pessoas assim e olhava torto para a gente. Era difícil, então eu falava assim: eu sou filho. Eu falava no mundo, meu sonho não era assim, era ser bandido. Meu sonho era ser bandido. Eu queria ser bandido. Eu falava assim: olha, eu quero ter família, eu quero ter o carro, eu quero ter minha mulher, eu quero ter meu filho, né? Mas eu quero ter um quilinho de maconha na geladeira para não pedir para ninguém. Olha o pensamento. Mas eu quero ser assaltante de banco, não quero trabalhar para ninguém não. Eu queria chegar nesse patamar, só que os polícias, quando vinham me encontrar, falavam para mim: você é tonto, você não tem coração para isso, você não é para isso, você não nasceu para ser bandido. Isso aqui não é para você que você tem. Se você conhece alguém que está na droga, ou você tem uma família que está na droga, isso aí não é para você, porque você está na igreja, o diabo está lá agora, lá fazendo de tudo que quer, mas quando Deus quer levantar, ele levanta. É no momento dele, ele levanta, ele vai buscar, porque ele não tem ninguém lá nas drogas, ele não quer deixar ninguém. Quando está escolhido, está escolhido. Quando está falado, está falado. Deus me escolheu, olha você viu, eu fui criado no centro de macumba, depois eu virei mendigo, eu virei homossexual e ainda virei ladrão por cima ainda. Eu roubei um senhor uma vez, e o senhor, eu bati tanto nele, joguei até cola de cana dentro da boca dele. Mas quando eu fui assistir uma vez assim, a linha direta, eu chorei, arrependi, falei: meu Deus, o que eu fiz? Deixei ele amarrado lá, sabe que morreu?
Eu arrependi, eu falei, nunca mais quero roubar, mas o diabo não deixava, irmão. Ele me levava de novo. A coisa que eu nunca consegui sair do auxiliarismo da rua. Não consegui. Sabe por quê? Faltava jeito para me estruturar. A minha família não me estruturava, mas o mundo me estruturava lá para ficar mais fundado. Eu bebia pingo no groselha, eu me afundava, eu me matava. Eu passava madrugada, você estava aqui orando. Quando tem pessoas essas horas aqui orando aqui, essas horas eu estava lá em São Paulo, tinha o quê? Fazendo o quê? Entrando na biqueira para pegar uma pega e uma maconha para fumar. Eu trabalhava só para isso. Ou quando eu não estava lá, agora eu estava se humilhando com o homem sexual, me dava um dinheirinho para me fumar uma maconha. Eu estava louco para fumar uma maconha. E tudo que eu lembrava que meu pai falava para mim. Eu lembrava cada roupa que ele macetava e jogava em mim. Eu cresci um cara revoltado. Eu tive tudo para acertar o dedo de qualquer um. Mas toda vez que eu chegava para pegar um revólver, tinha uma coisa que falava para mim: não, você não vai fazer isso. Aí eu voltava e ficava só nas drogas. Quando eu era na porrada, era comigo, irmãos. Quando eu vendia algo com o diabo, agora eu vendi não. Eu tenho um pacto lá com esse pai. Mas quando eu fiz esse pacto mais ou menos com o diabo aí, que eu já sabia, eu sei como é que é esse negócio de macumba, eu criado no meio. A minha mãe vivia no centro de macumba. Sexta-feira ela vivia fazendo trabalho. O meu irmão também tem todas essas coisas. Tinha um livrinho, tem um livro lá eu esqueci até o nome lá, que ensina de decor e sateado o que fazer. No armário da minha irmã e da minha mãe tinha sartura de CD, de disco de macumba. Eu vivia tudo dentro da porta, escutando a minha mãe falar e o jeito que ela fazia. Então eu sabia tudo isso, sabia como falar. E quando eu falei assim, eu consegui. Quando eu era na porrada comigo em São Paulo, eu não tinha um que ganhava. Tinha nem que eu vinha com os olhos desse tamanho assim, ó, e ficava com a pedra, e bebia um gole de conhaque, não tinha um que chegava perto de mim. O primeiro que falasse que eu ia catar, eu catava. Às vezes quando o cara arrumava comigo, eu arrumava com ele. Um dia eu dei um tapa na cara do cara e joguei ele com a cabeça na calçada. Esse cara morreu porque Jesus ia ter misericórdia de mim para não deixar ele preso. Bateu a cabeça na calçada ali, ele ficou 2 dias sem reconhecer ninguém. Eu era assim, mano, eu não estava vendo não, se era mulher de pequeno, se era traficante, deixar de ser. Eu gastei tudo, eu peguei e saí dessa menina, roubaram todas as minhas drogas, vieram me matar. Eu fui roubar para poder pagar as drogas. Olha para você ver que vida, fui roubar para pagar as drogas, quase morri. Aí passou tudo isso aí. Voltei para minha cidade, vivi também mais ou menos. Saí de novo. Sabe por que eu voltei para minha cidade? Porque um dia eu estava cansado lá e falei assim: Senhor, até quando? Eu estava passando uma música para a senhora Aparecida, graças a Deus. E aquele dia que eu falava, a senhora falou assim: Senhor, até quando? Eu chorava, irmão, chorava. Porque todo dia pessoas invadiam a obra que eu tomava conta para roubar. Um dia quase me cataram dormindo. E eu cansei, falei assim: Senhor, até quando eu vou viver essa vida? Essa vida, eu não aguento mais essa vida de droga, não aguento mais essa vida de ter que sair com homem, não aguento mais essa vida. Eu quero ter uma mulher, eu quero casar, não aguento mais. E o Senhor, Ele fez, irmão. Ele levou lá para minha cidade, eu não entendi nada. Eu voltei para minha cidade, vivendo com a minha irmã, fui lá desandando nas drogas. Minha irmã me joga para a rua de novo. Aí estou lá na rua para lá e para cá. E quando eu falo que todo mundo está preparado para nos receber, não está, irmãos. Porque assim, eu vivia na rua, aí conheci os colegas meus, os coleguinhas lá de baladinha. Aí um deles falou assim: nossa, vai dormir em casa. Fui uma vez, fui 2. Na segunda vez, o padrasto dele falou assim: ó, não quero mais esse cara aqui, não é tranqueiro. Não quero mais ele vir aqui. Você sabe quem era o cara? O cara é diabo, fazia dentro da casa da minha tia. Não quero mais ele aqui, não. Eu fui e voltei para a rua. Outro dia, minha tia falou assim: eu fui procurar um emprego, mas Deus levou no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Minha tia subindo e eu descendo, procurar emprego, uma casa para morar. Aí eu falei: eu voltei para trás, deu vontade de tomar água. E eu com fome, sem comer nada, eu vontade de tomar água, mas eu não vou pedir a comida com minha tia. Eu voltei e falei: tia, eu quero tomar um gole de água. Você que está com fome, você está aqui. E começou a falar comigo, falava de Deus, e daqui a pouco ela começou a revelar coisas que só eu e Deus sabia. E ela falou assim: olha, se você mudar, você vem morar aqui. Se você fala para mim que vai tentar mudar, eu trago você para morar aqui. E eu fiquei no culto da noite ali, e esse diabo viu. No outro dia eu fui para a rua de novo. Aí ela foi falar: no domingo você vem aqui. E eu estou ali. Aí ele viu que eu estava lá e ele falou assim: vai buscar o Ricardo lá, que eu sei quem ele é sobrinho. Aí ele mandou buscar eu lá. Aí ele foi buscar eu lá, foi dormir até domingo foi para casa da minha tia, comecei a morar na casa dela. Mas só que era assim, eu ficava no culto escondidinho lá. Começava o culto, eu fui pro quarto. Era domingo, dava 6 horas da tarde, eu ia pro baile. Lá no baile já tinha uma namorada esperando eu lá já. E eu já estava subindo para todo mundo, eu estava nem aí. E minha tia, e eu pensando que a minha tia não sabia. Eu falei: não, você não esconder da minha tia. Minha tia não sabe os drogas, não sabe que eu estou fazendo isso. E minha tia tem revelação em sonho. Tudo que eu aprontava, Deus revelava para mim em sonho. Só que ela não vinha falar para mim me matar. E ela aguentou aquilo calado. Nem copo ela separou de mim. Ela apoiava os pratos do cetim ali, tudo meio sentado ali.
E sabendo que eu já tinha aprontado junto com os filhos dela. E o filho dela usava droga junto comigo. E nós andávamos juntos, ia para lá e ia para cá. Mas eu ia para lá. Quando chegava 6 horas para ir para a igreja, ela falava, Ricardo, vamos para a igreja, eu vou. Aí quando chegava 6 horas, eu pego para quem tem para ir para o baile. Chegar até mais cedo para não convidar para ir para a igreja de novo. E foi um bom tempo assim, e foi. Chegou um dia, ela me convidou para ir para a igreja. E só que um dia eu falei assim, olha, eu não vou lá no meio daqueles crentes lá não vou. Eu só vou lá se Deus me quebrar. Porque eu sou eu, bati no peito, eu sou eu. Porque se eu sentar no reino, eu não quebro. Eu só vou lá, alguém vai falar meio, eu não vou aguentar. E um dia eu estou lá sentado lá e eu aquele negócio falando comigo. Aí um dia minha tia falou assim, cara, você vai para a igreja? E eu não sei o que deu de mim, eu falei, eu vou. Minha tia, vai nada, dá 6 horas, ele vai para a igreja, ele vai subir para o baile. Quando deu 6 horas em ponto, que ela ia saindo assim, que ela ia devagar, porque era um pouco longe. Quando deu 6h30, ela deu uma roladinha, 6h30 para ver se eu ia fugir. Ela ficou de olho na porta e eu quietinho lá. Tomei um banho, fiquei na minha. Botei um cabelo grande, os olhos desse tamanho, dando uma maconha. Uma camisa do Racionais, um revólver desenhado nas costas. E eu fui para a igreja. Ela chegou até quase a chorar. Eu falei, cara, você vai? Eu não vou. Hoje eu vou. E eu fui para a igreja. Quando eu entro ali dentro da igreja ali, chegamos na igreja, dentro da igreja ali, começou ali. O pastor ali, orar, começaram a me receber. E tocou um hino que aquele louvor ali tocou hoje. Até hoje eu tenho, até comprei esses dias ali que eu carrego comigo. Glória a Deus. E tocou o Deus de promessa. E aquele Deus de promessa e aquela ali de barro, quando ela cantava o fenômeno. E aqueles dois mexeu comigo. E eu quietinho ali dentro ali. E de repente o pastor começou a falar lá e falar, e eu falando assim, pronto, ele aqui já deve ter contado para todo mundo também quem é eu. E o pastor ia ali falando, ele fez, pronto, todo mundo já está sabendo quem é eu nem parece que ele é da igreja. Porque já sabe quem sou eu. E de repente o pastor começou a falar coisa lá atrás, quando eu apanhei, quando a turma me quebraram, quando 50 pessoas já tentaram me matar, contrataram gente para me matar, mas não conseguiram. O cara que foi contratado para me matar virou amigo meu. E assim foi, irmão. E Deus começou a revelar tudo lá no passado. E eu comecei a chorar, e comecei a querer voltar para a igreja. Deus quebrou o coração. Eu falei que Deus ia quebrar o coração para a igreja, quebrou. É assim que Deus faz. Quando Deus quer, Ele quebra, irmão. Ele quebra mesmo o vaso, põe no chão e faz tudo de novo. E ali, e eu fui na campanha. Comecei numa campanha aqui, outra ali. Comecei numa campanha aqui, outra ali. E um dia quem foi orar por mim, irmão? Imagina quem foi orar para mim aceitar Jesus. O próprio Tiago falou para mim que era para mim sair dentro da casa dele, que eu não prestava. Ele teve a revelação de Deus. Aquele dia que ele teve a revelação de Deus, eu tive certeza que era Deus. Só que era assim, eu queria aceitar Deus, mas eu não queria deixar o mundo. Porque no mundo tinha as drogas. As drogas eram difíceis de me largar, tinha a prostituição, isso era difícil para me largar. As bebidas eram difíceis para me largar. E um dia eu cheguei na irmã, o que eu devo fazer? Ela falou, não deve fazer nada, você vai do jeito que você está. Se você achar que deve aceitar Jesus, você aceita. Senão eu também na roça morando. E ali eu aceitei, e aí de noite eu fui pensando, de noite eu aceitei Jesus, sabe por quê, irmão? Porque o diabo olhou para mim e falou assim, se você não aceitar Jesus, hoje daqui de dentro você não vive. E era verdade, irmão. Não era só um crime de matar, não, era vários. Em São Paulo o cara enfiou o revólver na minha cara, cheio de bala, e não saiu uma bala. Não foi só um tentando matar, não, foi vários, irmão. E fora os demônios que vinham para cima de mim, irmão. Era todo dia, um vinha me buscar, irmão. Teve uma vez que nunca abençoou a porta, fala, mas demônio não dá para pôr. Irmão, quem está em treva, irmão, quem está no meio da macumba, tenta caminhar para o lado de Deus, irmão. A coisa estreita. O diabo sabe quando tem um filho seu que é de Deus, ele estreita para ele lá, pensa que é fácil, né? Não. Às vezes você está sentado e às vezes a gente usa. Que a gente tem um olho para enxergar, só que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo essa cadeira aqui, mas eu posso ver atrás dela? Não consigo. Se eu não for lá olhar, eu posso ver essa Bíblia fechada, mas se eu não abrir a Bíblia para ver o que está aqui dentro escrito, não vou saber o que está lá. Às vezes o coração da gente quer uma coisa, o pensamento da gente quer seguir a Deus, mas não tem como, porque o diabo ele leva ao outro lado. Quando você é escolhido de Deus, ele faz de tudo para destruir, e assim foi na minha vida. Eu vi um vulto preto atravessar a porta e pegar na minha garganta, eu gritava. Eu deitado com o cara lá em São Paulo, deitado na cama com o cara aqui sim, e o diabo tentando matar aqui. Eu falava, larga de mim, eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei que é você está aqui. E o cara falou que estava dormindo, eu não estava, irmão. Fiquei com essa sequela tempos e tempos para tirar isso. Foi tempos e tempos, então o diabo me perseguia para onde eu ia. Eu via vulto, capa preta andando por dentro de casa, eu via para lá, eu via para cá. Eu via pessoas, eu via homens sentados do lado de mim. Às vezes eu via falando comigo. Chamava meu nome assim, a porta batia, só passar a porta batia. Isso foi tempo na minha vida, então o diabo sabia que ele queria, ele tentou me matar de toda qualquer forma.
E eu ali aceitei Jesus, fiquei 1 ano e 6 meses dentro da igreja. Larguei de fumar, larguei de beber, larguei do homossexualismo, larguei de tudo. Mas quem disse que eu estava liberto? É verdade. Que a palavra de João disse: se verdadeiramente o filho do homem libertar, sereis livres. Aleluia, glória a Deus. Mas quem disse que eu estava liberto? Porque não é assim. Porque eu achava assim, meu amor já está expulso, então eu bati no peito. Hoje eu estou liberto. Eu sentei no banco, um tempo depois o pastor falou para mim assim: você vai tirar a palavra de Deus. E eu ia para a casa do pastor e eu dei risada. Eu falei: aí eu vou tirar a palavra de Deus, eu, ladrão, excelente, sexual, ele, mendigo, vou tirar a palavra de Deus. Imagina, onde isso? Passou um tempo depois eu comecei a falar da palavra de Deus, eu mesmo me assustei. Eu falava e louvava a Deus, só que as perseguições veio maior ainda. O diabo ele usou a estratégia maior ainda. Ele começou a usar a gente lá dentro. Quando eu contei meu testemunho que eu era homossexual, toda a igreja virou as costas comigo. Meu Deus. Eu comecei a dizer, agora eu estou com Deus, eu comecei a ter fé, eu falei: eu vou arrumar uma namorada para mim, vou casar e vou sair dessa vida. Quando eu pedi para namorar comigo, não queria. Tem uma irmãzinha que até caiu em adultério, mas saiu com outro, mas não quis namorar comigo. Todos viraram as costas para mim. Eu tinha 2 jovens ali que nós subiu um monte para orar. E o diabo começou a fazer tanta arruaça que eu comecei, tinha um colega meu, ele fumava, cheirava e era louco para ficar comigo. Ó, pra você ver eu vigiando, hein? Comecei a buscar ele, e era roqueiro, ele quis roqueiro pesado. E um dia eu botei o dedo na cara dele e falei: se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. E ele veio pela dor. Veio. Só que eu não gostaria que ele tivesse vindo, não. Jesus me perdoe, que Jesus tivesse salvado, não eu, que tivesse lá e pregado para ele. E ele acabou com a minha vida. Ele entrou dentro da igreja, eu consegui arrumar moto, eu consegui arrumar dinheiro no banco, não sabia nem ler e escrever. Eu tinha 1000 e pouco na conta no banco. O meu serviço que eu ganhava de 300 naquele tempo, eu comecei a ganhar 700 pau por mês. Todo mês era 700, todo mês era 800. O primeiro pagamento eu peguei de 800 pau. Eu cheguei pro homem e falei: senhor, sabe que está errado? Acho que está errado aqui, que o meu pagamento é tanto, ele está falando: está certo. Eu tinha quando o banco andava só bonitão, gravado, comecei a comprar, não gostava de usar paletó aquele tempo ainda, era só calça e gravata e camisa. Eu andava só com roupa marcas. Mas só que o tempo foi indo, esse cara foi fazendo roça dentro de casa, fui destruindo meu com a minha tia, briguei com a minha tia, voltei, saí da igreja, voltei.